Os buracos negros são algumas das entidades mais enigmáticas do cosmos. Eles surgem quando estrelas massivas esgotam seu combustível e colapsam sob sua própria gravidade. Esse colapso é tão intenso que nem mesmo a luz consegue escapar, criando regiões do espaço completamente escuras e invisíveis. A força gravitacional desses objetos desafia nossa compreensão das leis da física. Quer ficar por dentro dos segredos mais incríveis do universo? Então inscreva-se agora no canal e nunca mais perca uma curiosidade que vai mudar sua visão do universo. O conceito de um buraco negro parece saído da ficção, mas é real. Imagine um ponto com massa equivalente a várias estrelas comprimida em uma área minúscula. Esse ponto é chamado de singularidade, e nele a densidade se torna praticamente infinita. Ao redor dessa singularidade existe o horizonte de eventos, o limite além do qual nada pode retornar. Esse limite é fundamental para entender por que os buracos negros são invisíveis. Como a luz não escapa, não podemos vê-los diretamente. Detectamos sua presença pelos efeitos que causam. Quando uma estrela ou gás se aproxima, é atraído e forma um disco giratório chamado disco de acreção, que aquece a milhões de graus e emite radiação intensa antes de desaparecer no vazio. O horizonte de eventos marca a fronteira entre o conhecido e o desconhecido. Qualquer objeto que ultrapasse essa barreira está perdido para sempre. Nenhuma informação consegue sair, o que levanta uma questão intrigante. O que acontece com a matéria dentro de um buraco negro? A física clássica não oferece respostas definitivas, e isso desafia as teorias atuais. A gravidade nos buracos negros é tão extrema que o tempo e o espaço se distorcem. Para um observador distante, um objeto que cai parecerá desacelerar à medida que se aproxima do horizonte, como se o tempo quase parasse. Para quem atravessa essa fronteira, a experiência seria completamente diferente, com o tempo fluindo normalmente até o ponto final da singularidade. Existem buracos negros de tamanhos variados. Os estelares surgem do colapso de estrelas com massas dezenas de vezes maiores que a do Sol. Mas no centro das galáxias, incluindo a nossa Via Láctea, existem buracos negros supermassivos, com milhões ou bilhões de vezes a massa solar. Eles controlam a dinâmica das galáxias e influenciam sua evolução ao longo de bilhões de anos. Como esses monstros cósmicos se formaram, continua sendo uma grande questão. Algumas teorias sugerem que começaram como buracos negros menores, crescendo ao longo do tempo ao consumir matéria e se fundir com outros buracos negros. Essa jornada pode levar bilhões de anos, criando estruturas colossais que governam regiões inteiras do espaço. Os buracos negros não apenas consomem matéria. Em muitos casos, eles também emitem jatos de partículas em velocidades próximas à da luz. Esses jatos, originados nos discos de acreção, podem se estender por milhares de anos-luz, liberando uma quantidade de energia que supera a de galáxias inteiras. Esse fenômeno continua a intrigar cientistas em busca de explicações. Outra característica impressionante é a capacidade de deformar o espaço-tempo a ponto de curvar a luz ao redor. Esse efeito, chamado lente gravitacional, pode amplificar e distorcer a imagem de objetos distantes. É como se um buraco negro fosse uma lente cósmica natural, revelando detalhes do universo que, de outra forma, permaneceriam ocultos. Buracos negros também são cruciais para fenômenos como ondas gravitacionais. Quando dois deles colidem, liberam ondulações no espaço-tempo que se propagam por milhões de anos-luz. Essas ondas foram detectadas pela primeira vez no ano de 2015, confirmando previsões da teoria da relatividade e abrindo uma nova janela para observar o cosmos. Apesar do nome, buracos negros não são vazios. São regiões onde a densidade e a gravidade atingem níveis inimagináveis. Isso cria condições onde as leis conhecidas deixam de funcionar,
desafiando a física quântica e a relatividade geral. Essa fronteira entre duas grandes teorias é um dos maiores mistérios da ciência moderna. Uma questão que fascina especialistas é a informação. O que acontece com os dados sobre a matéria que cai em um buraco negro? Será que desaparecem para sempre ou permanecem de alguma forma? Essa pergunta deu origem ao chamado paradoxo da informação, que desafia conceitos fundamentais e motiva hipóteses ousadas sobre a natureza do espaço e do tempo. Explorar os buracos negros não é apenas uma questão de curiosidade. Eles são peças-chave para compreender a origem, a evolução e talvez o destino final do universo. Cada descoberta sobre essas estruturas nos aproxima de respostas para questões cósmicas profundas, revelando um universo mais complexo e misterioso do que imaginamos. Buracos negros supermassivos são colossos cósmicos com milhões ou até bilhões de vezes a massa do Sol. Eles habitam o centro das galáxias e exercem um papel fundamental na formação e evolução dessas estruturas. Mas como esses gigantes surgem? A resposta envolve processos complexos que desafiam nossa imaginação e revelam os mecanismos mais extremos do universo. Tudo começa com nuvens gigantescas de gás e poeira no coração das galáxias. Essas regiões densas colapsam sob sua própria gravidade, formando as primeiras estrelas e, eventualmente, buracos negros iniciais. Essas sementes são muito menores que os monstros atuais, mas abrem caminho para um crescimento acelerado que pode durar bilhões de anos. Um dos caminhos para o crescimento é a fusão. Galáxias frequentemente colidem, e quando isso acontece, os buracos negros em seus núcleos também podem se fundir, criando um único objeto muito mais massivo. Esse processo libera enormes quantidades de energia, moldando o ambiente galáctico e influenciando a formação de novas estrelas em escalas colossais. Outro fator essencial é a acreção de matéria. À medida que gás e poeira caem em direção ao buraco negro, eles formam um disco giratório que aquece a temperaturas extremas, emitindo radiação intensa. Essa alimentação contínua permite que o buraco negro cresça em velocidade impressionante, transformando-se em um gigante ao longo de bilhões de anos. Mas como essas sementes iniciais surgem tão rapidamente no universo primitivo? Uma teoria sugere que, em condições específicas, nuvens enormes de hidrogênio colapsaram diretamente em buracos negros massivos, sem formar estrelas primeiro. Esse processo, chamado colapso direto, poderia explicar a existência de buracos negros supermassivos pouco tempo após o Big Bang. A existência de quasares é uma pista importante nesse enigma. Esses objetos extremamente brilhantes são alimentados por buracos negros que consomem matéria em taxas altíssimas. Observar quasares a distâncias imensas revela que buracos negros gigantes já existiam quando o universo tinha menos de 1 bilhão de anos. Um dado que desafia muitos modelos teóricos. Outro ponto intrigante é a influência das estrelas massivas. No início do universo, elas eram muito maiores que as estrelas atuais e tinham vida curta. Quando explodiam como supernovas, deixavam para trás núcleos densos que se tornavam buracos negros. A fusão de vários desses núcleos poderia ter contribuído para o crescimento inicial dessas estruturas colossais. As interações gravitacionais também desempenham um papel crucial. Em regiões centrais das galáxias, as densidades são tão elevadas que estrelas, gás e buracos negros menores são arrastados para o centro, alimentando o crescimento contínuo. Esse processo cria um ciclo onde a atração gravitacional concentra cada vez mais matéria na mesma região. O crescimento, no entanto, não é ilimitado. Em algum ponto, a radiação emitida pelo material em queda pode empurrar parte dessa matéria para longe, limitando a taxa de alimentação. Esse equilíbrio entre atraso gravitacional e pressão da radiação determina a velocidade com que um buraco negro pode aumentar sua massa ao longo do tempo. Mesmo com essas explicações, ainda restam perguntas.
Como alguns buracos negros alcançam bilhões de massas solares tão cedo na história cósmica? Será que existem mecanismos desconhecidos que aceleram esse processo? Essas questões motivam pesquisas que utilizam telescópios avançados e simulações para compreender os bastidores do crescimento desses gigantes. A relação entre buracos negros supermassivos e galáxias também é fascinante. Observações indicam que quanto maior o buraco negro, maior tende a ser a galáxia ao seu redor. Essa correlação sugere que ambos crescem juntos, influenciando-se mutuamente. Em outras palavras, a história de uma galáxia não pode ser contada sem incluir seu núcleo supermassivo. Ondas gravitacionais revelam pistas adicionais sobre esse processo. Quando buracos negros colossais se fundem, criam ondulações no espaço-tempo que viajam por milhões de anos-luz. Detectar essas ondas permite confirmar fusões e estimar o crescimento histórico dessas estruturas, trazendo dados inéditos sobre eventos ocorridos no coração das galáxias. Compreender a formação de buracos negros supermassivos é também compreender a arquitetura do universo. Esses gigantes não são apenas consumidores de matéria, mas motores que moldam galáxias, influenciam o nascimento de estrelas e determinam a dinâmica do cosmos. Sem eles, a estrutura que conhecemos hoje seria completamente diferente. Esses colossos cósmicos continuam a intrigar, mas cada descoberta sobre suas origens nos aproxima de desvendar como o universo se tornou tão vasto e complexo. A gravidade é a força que mantém planetas em órbita e estrelas unidas. Mas em um buraco negro, essa força atinge níveis que desafiam a compreensão humana. O que acontece quando a gravidade se torna tão intensa que distorce o próprio espaço e altera o fluxo do tempo? Para entender isso, precisamos mergulhar no conceito de gravidade extrema e seus efeitos no universo. A origem dessa força está na massa. Quanto maior a massa, maior a gravidade. Em um buraco negro, a massa está concentrada em um ponto chamado singularidade, onde a densidade é inimaginável. Essa concentração provoca uma deformação tão grande no tecido do espaço-tempo que nada em sua vizinhança permanece inalterado. Essa curvatura cria uma armadilha cósmica inevitável. Próximo ao buraco negro, o espaço-tempo se curva de maneira dramática. Objetos que se aproximam sentem uma atração irresistível, e essa força cresce rapidamente à medida que se chega mais perto. Para quem observa de longe, parece que qualquer coisa caindo desacelera, como se o tempo quase congelasse. Mas essa é apenas uma ilusão causada pela deformação gravitacional. O efeito gravitacional não se limita a atrair matéria. Ele influencia a trajetória da luz, dobrando seus caminhos ao redor do buraco negro em um fenômeno chamado lente gravitacional. Isso transforma essas regiões em lentes naturais, capazes de distorcer e ampliar imagens de objetos distantes. É um exemplo claro do poder que a gravidade exerce sobre a estrutura do universo. Outro efeito impressionante é a dilatação do tempo. Em ambientes de gravidade extrema, o tempo passa mais devagar em comparação com áreas de campo fraco. Isso significa que um viajante próximo a um buraco negro experimentaria minutos enquanto séculos se passam em lugares distantes. Essa diferença ilustra como a gravidade não afeta apenas o espaço, mas também o tempo. A gravidade intensa também desencadeia forças de maré extraordinárias. Se um objeto como uma nave se aproximasse demais, a diferença de atração entre suas partes seria tão grande que ele seria esticado em um processo chamado espaguetificação. Esse efeito revela quão devastador pode ser entrar em regiões dominadas pela gravidade extrema. Os discos de acreção que cercam muitos buracos negros são outro exemplo do impacto gravitacional. O material que gira ao redor aquece a temperaturas imensas devido à fricção e à compressão, liberando quantidades colossais de energia.
Esses discos são tão brilhantes que podem ofuscar galáxias inteiras, transformando buracos negros ativos em núcleos galácticos luminosos. Quando dois buracos negros colidem, a gravidade atinge níveis que liberam energia de forma espetacular. Essa fusão gera ondas gravitacionais que viajam pelo espaço, carregando informações sobre o evento. Detectar essas ondulações permite observar diretamente os efeitos da gravidade extrema em escalas antes inimagináveis, confirmando teorias fundamentais da física. A gravidade também atua como escultora do cosmos. Sem ela, não existiriam estrelas, planetas ou galáxias. Nos buracos negros, essa força revela sua face mais radical, onde as leis conhecidas entram em conflito. A gravidade extrema desafia nossa compreensão e nos mostra que ainda existem fronteiras do conhecimento esperando para serem exploradas. Em regiões dominadas por buracos negros, a matéria é comprimida até limites absolutos. A energia liberada durante a queda dessa matéria é tão grande que pode impulsionar jatos de partículas a velocidades próximas à da luz. Esses jatos, lançados a milhares de anos-luz de distância, mostram como a gravidade pode influenciar áreas vastíssimas do espaço. A relação entre gravidade extrema e espaço-tempo é um lembrete de que as forças que governam o universo não são simples. Elas moldam a realidade em escalas que vão muito além da experiência humana. Observar esses fenômenos é como espiar as engrenagens do cosmos, funcionando sob condições que testam os limites da física. Compreender a gravidade extrema não é apenas decifrar como os buracos negros agem, mas também como o universo inteiro se organiza. Essa força silenciosa é a responsável por manter a ordem cósmica e, ao mesmo tempo, criar regiões onde a ordem parece desaparecer. É nesse equilíbrio delicado que surgem os maiores mistérios do espaço. O horizonte de eventos é uma das regiões mais intrigantes do universo. Ele marca a fronteira ao redor de um buraco negro onde as leis da física assumem um comportamento radical. Esse limite não é uma superfície física, mas um ponto sem volta. Uma vez cruzado, não há como retornar ao espaço comum. E isso levanta inúmeras perguntas sobre o destino de tudo que o atravessa. Esse limite é definido pela força gravitacional do buraco negro. Imagine que você se aproxima dele lentamente. Em determinado ponto, qualquer tentativa de escapar seria inútil, não importando a velocidade ou tecnologia disponível. Esse ponto é o horizonte de eventos, uma barreira teórica que divide a realidade conhecida do desconhecido absoluto. O tamanho do horizonte de eventos depende da massa do buraco negro. Em buracos negros estelares, ele pode ter apenas alguns quilômetros de diâmetro. Já nos supermassivos, que habitam os centros galácticos, esse limite pode se estender por milhões de quilômetros. Essa diferença impressionante mostra como a gravidade extrema molda o espaço em escalas gigantescas. Para um observador distante, algo que cai em direção ao horizonte parecerá desacelerar à medida que se aproxima, como se o tempo parasse. Esse efeito é resultado da dilatação temporal causada pela gravidade intensa. Porém, para quem cruza a fronteira, tudo acontece de maneira normal até o momento em que encontra a singularidade no interior. O horizonte de eventos não emite sinais visíveis. Detectamos sua presença por meio dos efeitos no ambiente ao redor, como o aquecimento do disco de acreção e a emissão de radiação. Essa radiação não vem do interior do horizonte, mas da matéria aquecida antes de atravessá-lo. É como uma luz final antes de um mergulho no desconhecido cósmico. Outro fenômeno associado ao horizonte é a radiação Hawking. Esse processo, teorizado por Stephen Hawking, sugere que partículas virtuais próximas ao limite podem se separar, com uma escapando para o espaço. Isso faz o buraco negro perder energia lentamente, levando a uma possível evaporação ao longo de bilhões de anos, um conceito que desafia nossa percepção.
A ideia do horizonte de eventos gera questionamentos profundos sobre a informação. Tudo que cruza essa barreira desaparece da nossa realidade, mas será que os dados sobre sua composição são destruídos? Esse enigma deu origem ao paradoxo da informação, um dos maiores debates da física teórica moderna, pois toca nos fundamentos da mecânica quântica. Outro ponto fascinante é como a gravidade altera o espaço-tempo ao redor do horizonte. Essa deformação cria trajetórias curvas para qualquer objeto, incluindo partículas e radiação. Essa curvatura extrema transforma o ambiente em uma armadilha gravitacional perfeita, onde cada movimento leva inevitavelmente ao núcleo do buraco negro. Para compreender a natureza dessa fronteira, cientistas utilizam simulações complexas e observações indiretas. Imagens como a do buraco negro na galáxia M87 revelam sombras formadas pelo horizonte e pelo disco de acreção, fornecendo pistas visuais sobre algo que, por definição, não podemos observar diretamente. Isso aproxima a teoria da realidade observável. O horizonte também define limites para a física convencional. Dentro dele, as equações da relatividade geral entram em conflito com as leis quânticas. Essa incompatibilidade mostra que, para entender completamente os buracos negros, será necessário desenvolver novas teorias que unam essas duas visões fundamentais da natureza, algo que continua sendo um objetivo central. Esse ponto sem retorno é mais do que uma curiosidade. Ele nos mostra que o universo contém regiões onde conceitos familiares, como espaço, tempo e causalidade, assumem formas desconhecidas. Explorar essas fronteiras é essencial para compreender a verdadeira estrutura da realidade e até os destinos possíveis do cosmos em escalas inimagináveis. O horizonte de eventos é uma fronteira entre dois mundos, o observável e o inatingível. Cada detalhe sobre ele desafia nossa lógica e convida a imaginar cenários onde as leis conhecidas se dobram diante da gravidade extrema. Ao investigar esse limite, não buscamos apenas respostas, mas novas perguntas que ampliam a compreensão do universo. No coração das galáxias, há estruturas colossais que exercem influência sobre bilhões de estrelas. Esses centros galácticos são ambientes extremos, onde buracos negros supermassivos assumem papel dominante. Eles não são apenas observadores passivos, mas motores que determinam a dinâmica do espaço ao seu redor e moldam a evolução de tudo que os cerca. Esses gigantes podem ter massas equivalentes a milhões ou bilhões de sóis, concentradas em uma região relativamente pequena. A presença deles afeta não só as estrelas próximas, mas também a distribuição de gás e poeira, elementos essenciais para a formação estelar. Dessa forma, eles funcionam como reguladores da atividade galáctica. Os efeitos mais evidentes aparecem nas chamadas galáxias ativas. Nelas, buracos negros supermassivos consomem matéria em ritmo acelerado, gerando discos de acreção que brilham intensamente. Essa luminosidade é tão forte que pode superar a luz de todas as estrelas da galáxia, criando fenômenos conhecidos como quasares, verdadeiros faróis cósmicos visíveis a distâncias imensas. Quando o buraco negro acumula matéria, a energia liberada afeta todo o ambiente. Jatos de partículas são lançados a velocidades próximas à da luz, atravessando milhares de anos-luz e alterando a composição das regiões vizinhas. Essa atividade pode interromper ou estimular o nascimento de novas estrelas, definindo a trajetória evolutiva da galáxia. Outro ponto notável é a correlação entre a massa do buraco negro e o tamanho da galáxia. Observações revelam que, quanto maior o buraco negro central, maior tende a ser a galáxia que o abriga. Essa relação indica um crescimento conjunto, sugerindo que a história de uma galáxia está entrelaçada à do seu núcleo. No caso da Via Láctea, nosso próprio lar cósmico, um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A ocupa o centro. Ele possui cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol, um número impressionante considerando a escala do universo.
embora atualmente esteja relativamente calmo, já apresentou sinais de atividade intensa no passado. Os centros galácticos também são regiões de interações dinâmicas. Estrelas são atraídas para órbitas rápidas, e nuvens de gás sofrem compressão, gerando calor e radiação. Essas condições extremas produzem um espetáculo energético invisível a olho nu, mas detectável por telescópios que captam ondas de rádio, raios-x e infravermelho. As colisões entre galáxias aumentam ainda mais a importância dos buracos negros centrais. Quando duas galáxias se fundem, seus núcleos supermassivos acabam interagindo e, eventualmente, se unindo. Esse processo libera ondas gravitacionais que percorrem o espaço e deixa marcas duradouras na estrutura da nova galáxia formada. Sem os buracos negros, a arquitetura cósmica seria diferente. Eles agem como centros de gravidade que ajudam a manter a estabilidade das galáxias, controlando a distribuição de matéria em grandes escalas. Sua influência não é apenas local, mas fundamental para a forma como o universo se organiza em bilhões de sistemas estelares. Outro aspecto impressionante é a longevidade dessas estruturas. Buracos negros supermassivos sobrevivem por bilhões de anos, acompanhando o ciclo de vida das galáxias desde seus primórdios. Essa permanência garante que eles desempenhem papel constante no equilíbrio entre criação e destruição dentro do cosmos. A presença desses gigantes também ajuda a explicar fenômenos energéticos que observamos no espaço profundo. Explosões de raios gama, emissões de radiação e movimentos incomuns de estrelas podem ter origem na influência gravitacional e nos processos de alimentação dos buracos negros centrais. Cada sinal é uma pista que revela seu impacto. Os centros galácticos representam uma síntese do poder gravitacional e da complexidade cósmica. Neles, forças extremas moldam a matéria, enquanto eventos grandiosos ocorrem em escalas inimagináveis. Observar essas regiões é compreender como o universo se estrutura e como a interação entre energia e gravidade define o destino das galáxias. Os quasares são algumas das fontes mais brilhantes e enigmáticas do universo. Apesar de parecerem estrelas distantes, eles escondem um segredo poderoso. Sua energia vem de buracos negros supermassivos em atividade. Quando esses gigantes cósmicos consomem matéria de forma intensa, transformam-se em núcleos galácticos ativos que irradiam luz capaz de iluminar bilhões de anos-luz. Esses fenômenos surgiram com mais frequência no universo primordial, quando havia abundância de gás e poeira para alimentar buracos negros. Ao cair em direção ao centro, esse material formava discos de acreção que liberavam energia colossal. A luz resultante ultrapassava a soma de todas as estrelas da galáxia, criando verdadeiros faróis cósmicos. O termo quasar é uma abreviação de Quasi-Stellar Radio Source, porque quando foram descobertos, pareciam estrelas em radiotelescópios. No entanto, sua natureza revelou algo muito maior. Eles emitem radiação em várias frequências, incluindo ondas de rádio, luz visível e raios-x, sinal claro da presença de processos extremamente energéticos. A quantidade de energia liberada por um quasar desafia qualquer comparação comum. Em alguns casos, um único núcleo ativo pode irradiar 100 vezes mais luz do que toda uma galáxia como a Via Láctea. Esse brilho intenso é resultado da transformação de matéria em energia, com eficiência muito maior do que qualquer reação nuclear conhecida. A explicação para tamanha luminosidade está no processo de acreção. À medida que o material se aproxima do buraco negro, ele é comprimido e aquecido a temperaturas altíssimas. Essa fricção gera radiação intensa, visível mesmo a bilhões de anos-luz. Essa luz, viajando pelo espaço, carrega informações sobre os primórdios do universo. Os quasares também emitem jatos de partículas aceleradas, a velocidades próximas à da luz. Esses jatos atravessam enormes distâncias, interagindo com o meio interestelar e influenciando a formação de novas estrelas.
Em escalas cósmicas, eles funcionam como motores que redistribuem energia e matéria, alterando a evolução das galáxias ao redor. Observar quasares é como olhar para o passado profundo. Muitos dos que vemos hoje estão a bilhões de anos-luz de distância, o que significa que sua luz partiu quando o universo ainda era jovem. Isso os torna verdadeiros arquivos cósmicos, revelando condições e eventos que moldaram a estrutura que conhecemos atualmente. Os primeiros quasares foram identificados na década de 1960, causando grande surpresa na comunidade científica. A descoberta de objetos tão distantes e brilhantes indicava a existência de mecanismos extremamente eficientes de produção de energia. Essa revelação transformou nossa compreensão sobre buracos negros e sua influência no cosmos. Nem todas as galáxias possuem quasares ativos. Essa atividade depende da disponibilidade de matéria para alimentar o buraco negro. Em períodos de fusão galáctica, grandes quantidades de gás são direcionadas ao centro, despertando núcleos que permaneciam adormecidos. Esse ciclo mostra que a vida galáctica é dinâmica e marcada por eventos colossais. O impacto dos quasares não se limita à luz que emitem. Eles moldam o ambiente galáctico ao aquecer e expulsar gás, regulando o nascimento de estrelas. Essa interação cria um equilíbrio entre crescimento e estabilidade, mostrando que esses faróis cósmicos têm um papel essencial na evolução das galáxias ao longo de bilhões de anos. As observações atuais contam com telescópios capazes de analisar diferentes comprimentos de onda. Com esses dados, é possível determinar a massa dos buracos negros centrais e entender os processos que alimentam esses núcleos ativos. Cada detalhe obtido amplia nossa compreensão sobre os mecanismos que tornam os quasares tão poderosos. A importância dos quasares vai além da astronomia. Eles servem como marcadores cósmicos para medir distâncias imensas e testar teorias sobre a expansão do universo. Ao estudar sua luz, podemos investigar a distribuição da matéria e até pistas sobre a presença de elementos essenciais para a formação das primeiras gerações de estrelas. Apesar de todo esse conhecimento, os quasares continuam sendo símbolos de mistério. Como alguns deles atingiram tamanha luminosidade tão cedo na história cósmica? Qual é o limite para a energia que podem emitir? Perguntas como essas impulsionam pesquisas que buscam compreender a complexidade dos buracos negros e sua conexão com a vida galáctica. As galáxias não são entidades isoladas. Elas vivem em constante movimento, interagindo umas com as outras em um espetáculo grandioso chamado dança cósmica. Essa coreografia acontece em escalas inimagináveis e é conduzida principalmente pela força da gravidade, que puxa galáxias inteiras em trajetórias de colisão e fusão ao longo de bilhões de anos. Quando duas galáxias se aproximam, suas estrelas raramente colidem, pois o espaço entre elas é imenso. No entanto, o efeito gravitacional distorce suas formas, criando pontes de gás e caudas estelares. Esse encontro altera a distribuição de matéria e pode desencadear surtos intensos de formação estelar, iluminando o universo com novas gerações de estrelas. No centro dessa dança, os buracos negros supermassivos desempenham um papel fundamental. Cada galáxia abriga um núcleo denso, e quando ocorre uma fusão galáctica, esses gigantes acabam interagindo. Inicialmente, eles giram em órbitas mútua até que a gravidade os faça colidir. Essa união é uma das maiores explosões de energia do cosmos, emitindo ondas gravitacionais detectáveis. A fusão de galáxias é um processo longo, durando centenas de milhões de anos. Durante esse período, discos de gás são comprimidos, provocando aquecimento e geração de radiação intensa. Isso pode transformar galáxias comuns em núcleos ativos, criando fenômenos luminosos como quasares. Essa fase mostra como a dança cósmica é um motor de transformação universal. A Via Láctea também participa dessa coreografia.
Ela está a caminho de colidir com Andrômeda, sua vizinha mais próxima. Esse encontro acontecerá daqui a cerca de 4 bilhões de anos, e ambas se fundirão em uma estrutura ainda maior. Embora pareça um cenário catastrófico para os sistemas estelares individuais, o evento será relativamente suave. Durante essas fusões, a gravidade não apenas molda as órbitas, mas redefine o equilíbrio do gás interestelar. Grandes fluxos são direcionados para o centro, alimentando os buracos negros e intensificando sua atividade. Essa dinâmica mostra que a evolução das galáxias não é aleatória, mas guiada por interações que conectam seus destinos. As simulações computacionais oferecem uma prévia impressionante dessas danças. Elas revelam espirais se desfazendo, braços sendo esticados e estruturas inteiras se fundindo em novas formas. Cada fusão é única, dependendo da massa, velocidade e ângulo de encontro. É um balé colossal onde cada passo influencia bilhões de estrelas e planetas. Esse processo também afeta o nascimento de estrelas. Quando o gás é comprimido, regiões se tornam berçários cósmicos, formando novas estrelas em taxas muito superiores às normais. Essa explosão de vida estelar altera a aparência das galáxias e contribui para sua luminosidade. Depois a atividade decai, levando à formação de sistemas mais estáveis. As ondas gravitacionais emitidas na fase final da fusão entre buracos negros centrais percorrem o espaço como sinais de eventos épicos. Detectá-las permite entender a física das interações extremas. Cada sinal recebido confirma que o universo é dinâmico e cheio de colisões, que moldam sua estrutura em escalas inimagináveis. Essa interação contínua garante que o universo visível seja um cenário em constante mudança, onde a formação de novas estruturas e a destruição de outras ocorrem sem interrupção ao longo das eras. Essas fusões não apenas criam novas galáxias, mas também determinam a atividade em seus núcleos. Ao canalizar enormes quantidades de gás para o centro, elas reativam buracos negros adormecidos e desencadeiam explosões de energia que influenciam regiões a milhares de anos-luz. Essa conexão entre núcleo e estrutura global é essencial para compreender a evolução cósmica. Em meio a essa dança, surge a ideia de que o universo é um organismo vivo, em constante transformação. Cada colisão é um ato de criação e destruição, um equilíbrio entre caos e ordem que mantém a diversidade das formas galácticas. Observar esses eventos é presenciar a própria história sendo escrita em escalas colossais. Os buracos negros, muitas vezes vistos como destruidores cósmicos, possuem um papel surpreendente na criação. Eles não apenas consomem matéria, mas também influenciam diretamente o nascimento de estrelas. Essa relação entre forças tão opostas revela como o universo mantém seu equilíbrio por meio de processos complexos que conectam destruição e criação. A chave para entender esse fenômeno está na energia liberada pelos buracos negros ativos. Quando eles atraem grandes quantidades de gás, discos de acreção se formam, liberando radiação e jatos poderosos. Esses jatos atravessam o espaço, interagindo com nuvens de gás e poeira, que são os ingredientes primordiais para a formação de novas estrelas. Quando os jatos atingem essas regiões, comprimem o material aumentando sua densidade. Esse processo pode desencadear colapsos gravitacionais, que são essenciais para o nascimento de estrelas. Em outras palavras, buracos negros, ao mesmo tempo que consomem, também criam condições para que novas luzes surjam no cosmos, iluminando regiões inteiras das galáxias. Esse mecanismo é observado em galáxias ativas, onde buracos negros supermassivos desempenham um papel regulador. Ao injetar energia no meio interestelar, eles controlam a velocidade com que estrelas se formam. Se essa energia for intensa demais, pode aquecer o gás e impedir a formação, mas em equilíbrio ela age como um gatilho para novas gerações estelares. Os jatos podem se estender por milhares de anos-luz,
alcançando regiões distantes do núcleo galáctico. Isso significa que a influência de um buraco negro não é local, mas se espalha por vastas áreas, afetando estruturas inteiras. Esse impacto é uma das razões pelas quais as galáxias exibem ciclos de intensa formação estelar, seguidos por períodos de calmaria. As observações indicam que, sem esse equilíbrio, galáxias poderiam se transformar em locais caóticos, com formação desenfreada de estrelas, ou, no extremo oposto, em desertos cósmicos sem atividade significativa. Essa relação mostra que os buracos negros funcionam como reguladores naturais, mantendo um ritmo que permite a evolução harmônica das estruturas galácticas. Em colisões entre galáxias, essa dinâmica se intensifica. Grandes fluxos de gás são canalizados para os núcleos, ativando buracos negros adormecidos. A energia liberada durante esse processo pode provocar ondas de compressão que percorrem as nuvens de gás, disparando explosões de formação estelar. Essa fase transforma completamente a aparência e a história dessas galáxias. Curiosamente, mesmo em ambientes extremos, os buracos negros não impedem totalmente a criação. Em vez disso, moldam o destino das estrelas, decidindo onde e quando elas podem surgir. Esse poder, que une destruição e criação, revela a complexidade das forças cósmicas e sua interdependência na arquitetura do universo. As explosões causadas por atividades nucleares e feedback dos buracos negros espalham elementos pesados pelo espaço. Esses elementos se misturam às nuvens que darão origem a novas estrelas, enriquecendo-as com materiais que também formarão planetas e, possivelmente, condições para a vida. Essa ligação entre buracos negros e formação estelar é uma prova de que o cosmos não segue um padrão simples. Cada fenômeno está conectado em uma teia de relações que transformam continuamente o cenário universal. Buracos negros não são apenas o fim de um ciclo, mas o início de outro, alimentando a renovação cósmica. Os cientistas usam telescópios que captam ondas de rádio e raios X para observar essas interações. Ao analisar regiões com intensa atividade nuclear, é possível perceber que onde há jatos de buracos negros, muitas vezes há também berçários de estrelas. Esse padrão reforça a ideia de que eles são motores essenciais para a criação galáctica. Em escalas ainda maiores, esse processo afeta a própria forma das galáxias. A distribuição de estrelas, a formação de braços espirais e até a evolução química do espaço dependem dessas interações. Ao influenciar a taxa de nascimento estelar, os buracos negros definem o brilho, a cor e a aparência das galáxias que vemos no céu. Quando olhamos para o universo, repleto de estrelas cintilantes, dificilmente imaginamos que em sua origem pode ter havido a influência silenciosa de um buraco negro. Esses gigantes, ocultos e invisíveis, determinam mais do que pensamos, atuando como forças criadoras em um cenário onde nada é definitivo e tudo está em constante transformação. Detectar um buraco negro é um desafio intrigante, pois ele não emite luz visível. Sua presença é revelada por sinais indiretos que exigem tecnologia sofisticada e observação detalhada. A principal pista vem da influência gravitacional que exerce sobre objetos próximos. Estrelas que orbitam algo invisível em alta velocidade denunciam a existência desses colossos cósmicos. Quando analisamos essas órbitas, é possível calcular a massa do objeto oculto. Se essa massa for extremamente alta e concentrada em uma região muito pequena, não há outra explicação plausível além de um buraco negro. Essa técnica foi essencial para confirmar a presença do gigante no centro da Via Láctea, conhecido como Sagitário A. Outra forma de detecção envolve a emissão de raios X. Quando um buraco negro atrai gás e poeira, esse material forma um disco de acreção que aquece a milhões de graus, liberando radiação poderosa. Observatórios espaciais especializados captam essa assinatura energética, permitindo identificar a posição e as características do buraco negro. Os telescópios de raios-X, como o Chandra,
são ferramentas cruciais nesse processo. Eles revelam regiões onde essa radiação é intensa, indicando que grandes quantidades de matéria estão sendo consumidas. Quanto mais ativo for o buraco negro, maior será a emissão captada, o que ajuda a entender seu comportamento e a estimar sua massa. Ondas gravitacionais também são um sinal revelador. Quando dois buracos negros colidem, eles distorcem o espaço-tempo, gerando ondas que viajam por todo o universo. Detectores como LIGO e Virgo registraram esses sinais, confirmando fusões cósmicas que ocorrem a bilhões de anos-luz de distância. Cada detecção é uma janela para eventos de extrema energia. Essas ondas trazem informações únicas, pois carregam detalhes sobre a massa e a rotação dos buracos negros envolvidos. Esse tipo de dado seria impossível de obter com luz, já que esses objetos não a emitem. Essa nova forma de observação transformou a astronomia, permitindo estudar fenômenos antes invisíveis ao nosso alcance. Outra técnica envolve a observação de lentes gravitacionais. Quando a luz de um objeto distante passa perto de um buraco negro, sua trajetória é curvada pela intensa gravidade. Essa distorção pode ser medida e usada para mapear a presença e a distribuição desses corpos. Esse efeito é mais um indício poderoso de sua existência. Existem também métodos baseados na emissão de jatos relativísticos. Em galáxias ativas, buracos negros supermassivos liberam fluxos de partículas que percorrem milhares de anos-luz. Esses jatos são detectáveis em ondas de rádio, indicando a atividade intensa no núcleo galáctico. A análise dessas emissões ajuda a localizar e caracterizar essas regiões energéticas. Além das grandes estruturas, há buracos negros estelares, que surgem da morte de estrelas massivas. Eles são identificados quando atraem matéria de uma estrela companheira. Esse processo cria discos de acreção que emitem raios-X detectáveis, revelando sistemas binários onde um dos objetos é um buraco negro oculto pela escuridão. Recentemente, as primeiras imagens diretas do horizonte de eventos foram obtidas pelo projeto Event Horizon Telescope. Esse feito histórico combinou observatórios ao redor do mundo para formar um telescópio virtual do tamanho da Terra. As imagens resultantes mostraram a silhueta do buraco negro cercada por um anel brilhante de gás aquecido. Essa conquista não apenas confirmou teorias, mas também abriu caminho para explorar regiões antes inacessíveis. Agora, é possível estudar como esses gigantes interagem com a matéria ao seu redor, investigando detalhes sobre sua rotação e a dinâmica de seus discos. Cada avanço nos aproxima da compreensão dos mecanismos mais extremos do cosmos. Combinando diferentes métodos, desde raios-X até ondas gravitacionais, criamos uma visão cada vez mais completa desses enigmas. Cada técnica revela um aspecto distinto, permitindo montar um mosaico que descreve como eles influenciam galáxias e moldam o universo. Essa integração é essencial para desvendar os segredos dessas entidades invisíveis. O desafio continua, pois há buracos negros isolados, sem discos de acreção que permanecem quase indetectáveis. Para encontrá-los, os astrônomos buscam microdistorções na luz de estrelas distantes causadas por seu campo gravitacional. Esses sinais sutis indicam que ainda existem milhões desses objetos vagando silenciosamente pelo espaço. A busca por buracos negros é uma jornada que combina paciência e tecnologia avançada. Cada descoberta revela que o universo é muito mais dinâmico e interconectado do que imaginamos. Detectar esses gigantes invisíveis é compreender as forças que moldam a estrutura cósmica, revelando um cenário onde a gravidade dita as regras. As ondas gravitacionais são vibrações no próprio tecido do espaço-tempo, criadas por eventos de energia inimaginável. Elas foram previstas há mais de 100 anos por Albert Einstein, mas sua detecção só aconteceu recentemente. Essas ondulações surgem quando massas colossais aceleram, como no encontro entre dois buracos negros ou estrelas de nêutrons.
Imagine duas dessas entidades orbitando em espiral, aproximando-se cada vez mais. À medida que giram, distorcem o espaço ao redor, criando ondas que se propagam em todas as direções. Essas ondas carregam energia, atravessando o universo sem barreiras. Mesmo viajando por bilhões de anos, chegam até nós como sinais quase imperceptíveis. Detectar essas ondulações é um desafio extremo, pois alteram distâncias mínimas menores que o diâmetro de um próton. Para isso, cientistas construíram instrumentos de precisão inimaginável, como os detectores LIGO e Virgo. Eles usam feixes de laser para medir mudanças sutis no comprimento de braços, que se estendem por quilômetros. Quando uma onda gravitacional passa, esses braços se alongam e se contraem de forma quase imperceptível. O registro dessas variações confirma a passagem das ondas. Cada detecção é um eco distante de colisões colossais, revelando eventos que ocorreram há bilhões de anos, em locais onde forças extremas remodelaram a estrutura cósmica. A primeira detecção confirmada ocorreu em 2015. Ela revelou a fusão de dois buracos negros, cada um com dezenas de vezes a massa do Sol. O impacto dessa descoberta foi imenso, pois provou a existência de fenômenos antes apenas teóricos e inaugurou uma nova era na observação do universo. Esses sinais não são apenas confirmações, mas verdadeiras mensagens do cosmos. A análise da forma e intensidade das ondas permite calcular a massa, a rotação e até a distância dos corpos envolvidos. É como ouvir uma sinfonia cósmica, onde cada nota traz pistas sobre a origem e a natureza dessas colisões. As ondas gravitacionais também revelam fusões de estrelas de nêutrons, corpos ultradensos formados no colapso de estrelas massivas. Quando elas colidem, criam explosões conhecidas como quilonovas, responsáveis pela formação de elementos pesados, como ouro e platina. Essa conexão mostra como eventos violentos estão ligados à própria composição da matéria. Combinando observações de ondas gravitacionais com luz e raios gama, os astrônomos criaram uma abordagem chamada astronomia multimensageira. Essa integração permite analisar os mesmos eventos por diferentes sinais, ampliando a compreensão das forças que governam o universo. Cada detecção adiciona uma peça ao quebra-cabeça cósmico. Essas descobertas não se limitam a fenômenos isolados. Elas fornecem pistas sobre a taxa de fusões no universo e ajudam a estimar a quantidade de buracos negros existentes. Com esses dados, é possível compreender como as galáxias evoluem e como essas fusões influenciam a distribuição da matéria ao longo do tempo. A sensibilidade dos detectores continua aumentando, permitindo identificar eventos mais distantes e menos intensos. Em poucos anos, será possível mapear um número ainda maior de colisões cósmicas, revelando padrões e estruturas que hoje permanecem ocultas. Essa evolução promete ampliar nossa visão sobre a dinâmica do espaço-tempo. O impacto dessas ondas vai além da astronomia. Elas confirmam a teoria da relatividade geral em condições extremas, fortalecendo os fundamentos da física moderna. Cada sinal detectado é uma prova de que o espaço e o tempo são maleáveis, capazes de se curvar e vibrar sob a influência de forças colossais. Pensar que estamos ouvindo ecos de eventos ocorridos bilhões de anos atrás é fascinante. Essas ondas são testemunhas do passado profundo, viajando pelo universo até alcançar instrumentos na Terra. Elas carregam histórias sobre a formação de buracos negros e estrelas, revelando como a violência cósmica molda a ordem universal. À medida que a tecnologia avança, novas perguntas surgem. Poderíamos detectar ondas gravitacionais geradas nos primeiros instantes após o nascimento do cosmos? Essas respostas podem mudar completamente nossa visão sobre a origem e o destino do universo, abrindo portas para teorias ainda mais ousadas. Quando pensamos em física, muitas vezes imaginamos leis absolutas e inquestionáveis.
No entanto, com o avanço da ciência, percebemos que essas leis possuem limites surpreendentes. A teoria da relatividade, formulada por Albert Einstein, transformou completamente a forma como entendemos o espaço, o tempo e a gravidade. Einstein propôs que o espaço e o tempo não são entidades fixas e independentes. Eles formam uma estrutura única, chamada espaço-tempo, que pode se curvar e se distorcer. Essa ideia rompeu com o modelo clássico, que considerava o tempo como algo absoluto e o espaço como um palco fixo onde os eventos ocorrem. A relatividade se divide em duas partes principais: a relatividade restrita e a relatividade geral. A primeira, apresentada em 1905, trata do comportamento dos objetos em movimento, especialmente quando se aproximam da velocidade da luz. A segunda, de 1915, envolve a gravidade e a curvatura do espaço-tempo. Essa dilatação temporal não é apenas teoria. Foi confirmada por experimentos com partículas e relógios atômicos em aviões. A velocidade da luz permanece constante para todos os observadores, independentemente da velocidade deles. Isso desafia o senso comum e a física newtoniana, que previa velocidades somadas. A relatividade geral, por sua vez, oferece uma nova descrição da gravidade. Em vez de uma força invisível atuando à distância, a gravidade é o resultado da curvatura do espaço-tempo causada pela massa dos objetos. Assim, planetas e estrelas seguem trajetórias definidas por essa curvatura. Imagine o espaço-tempo como uma lona esticada. Colocar uma bola pesada sobre essa lona provoca uma deformação. Objetos menores ao redor rolam em direção a essa depressão, o que na física relativística equivale à atração gravitacional. Isso explica não só a órbita dos planetas, mas também fenômenos em escalas maiores, como a movimentação das galáxias. Porém, a relatividade geral também revela limites do que entendemos como física. Em regiões de extrema gravidade, como nos chamados buracos negros, as leis conhecidas parecem não funcionar mais. Nessas áreas, as equações perdem seu sentido e o comportamento do espaço-tempo se torna misterioso. Outro limite evidente aparece quando tentamos unir a relatividade geral com a mecânica quântica, a teoria que rege o mundo microscópico das partículas subatômicas. Essas duas teorias são fundamentais, mas incompatíveis em certos contextos, criando um grande desafio para os físicos. Essa incompatibilidade sugere que nossa compreensão da física ainda está incompleta. A busca por uma teoria unificada que consiga descrever todos os fenômenos naturais, desde o menor até o maior escala, é uma das maiores missões da ciência moderna. A importância dessas descobertas ultrapassa o campo teórico. Tecnologias modernas, como o GPS, dependem dos ajustes feitos com base na relatividade para funcionarem com precisão. Sem considerar esses efeitos, os aparelhos de localização teriam erros significativos. A relatividade também influencia a cosmologia, o estudo do universo em grande escala. Ela fornece a estrutura para entender a expansão do universo, a formação das galáxias e até a existência do chamado Big Bang, evento que marcou o início do cosmos como conhecemos. Mesmo com todas essas conquistas, a física relativística deixa perguntas abertas. O que ocorre no interior dos buracos negros? Como o espaço-tempo se comporta em escalas extremamente pequenas, próximas ao chamado comprimento de Planck? Essas dúvidas impulsionam novas teorias e pesquisas. Esses enigmas revelam que os limites da física não são barreiras definitivas, mas sim desafios que estimulam a criatividade e o avanço científico. A relatividade, ao derrubar antigas certezas, abriu caminho para um entendimento mais profundo e complexo do universo. Compreender a relatividade é aceitar que o mundo não é fixo e absoluto, mas dinâmico e relativo. A ciência continua a evoluir, explorando esses limites e transformando nossa visão do cosmos,
mostrando que o universo guarda mistérios que ainda aguardam ser desvendados. Buracos negros são alguns dos objetos mais misteriosos do universo. Eles se formam a partir do colapso de estrelas muito massivas. Essas regiões têm uma gravidade tão intensa que afetam tudo ao seu redor. Mas nem todos os buracos negros apresentam o mesmo comportamento, e suas diferenças revelam muito sobre o cosmos. Existem buracos negros que estão em estado de repouso, chamados de buracos negros adormecidos. Esses corpos não emitem radiação visível e parecem inativos, como se estivessem dormindo. Eles continuam lá, silenciosos, sem atrair muito material ao seu redor, o que os torna quase invisíveis para a maioria dos instrumentos. Por outro lado, há os buracos negros ativos, que chamam muito mais atenção. Eles se alimentam intensamente de matéria e gás que se aproxima, criando um disco de material quente e brilhante ao redor. Esse processo gera emissões poderosas de radiação que podem ser detectadas por telescópios, mesmo a grandes distâncias. A diferença entre esses dois tipos está diretamente ligada à quantidade de material disponível para ser consumido. Quando um buraco negro tem acesso a grande quantidade de gás, poeira ou até estrelas, ele se torna ativo. Esse material, ao ser puxado, esquenta e emite luz em diversas frequências. Esse brilho intenso pode superar o brilho de uma galáxia inteira. Muitos buracos negros ativos estão no centro de galáxias distantes, e a energia emitida por eles influencia o ambiente galáctico, afetando a formação de estrelas e a dinâmica do gás. Eles funcionam como motores poderosos dentro do cosmos. Alguns buracos negros ativos geram jatos de partículas que são lançados a velocidades próximas à da luz. Esses jatos se estendem por milhares de anos-luz, modificando regiões muito distantes da galáxia onde o buraco negro está. A origem e o mecanismo desses jatos ainda intrigam os cientistas. Mesmo buracos negros adormecidos podem despertar se material suficiente começar a cair em sua direção. Esse processo pode ser desencadeado por eventos cósmicos, como a aproximação de uma estrela ou nuvem de gás. Quando isso acontece, o buraco negro pode passar de um estado silencioso para uma atividade intensa. Alguns desses despertadores cósmicos causam explosões de radiação conhecidas como surtos ou flares. Esses fenômenos são rápidos e muito energéticos, deixando claro que algo muito poderoso está acontecendo na região próxima ao buraco negro. Detectar um buraco negro adormecido é um desafio, já que eles não emitem sinais fortes. A presença deles é frequentemente inferida pela observação do movimento de estrelas e gás em sua vizinhança. Analisando essas órbitas, os astrônomos conseguem estimar a massa do objeto invisível. Buracos negros supermassivos, milhões ou bilhões de vezes mais massivos que o Sol, habitam o centro de muitas galáxias, inclusive a nossa Via Láctea. O buraco negro que existe no centro da Via Láctea é relativamente calmo e considerado adormecido, mas sua influência é enorme. Em galáxias onde esses buracos negros são ativos, a energia liberada pode expulsar grandes quantidades de gás, impedindo que novas estrelas se formem. Isso mostra o papel crucial desses objetos no ciclo de vida das galáxias e na evolução do universo. A interação entre buracos negros e o ambiente ao redor é complexa. A alimentação desses objetos gera radiação e jatos que modificam a dinâmica da galáxia, podendo até suprimir ou estimular a formação estelar, dependendo das condições locais e da intensidade da atividade. A existência de buracos negros em diferentes estados também ajuda a explicar por que nem todas as galáxias apresentam o mesmo brilho ou nível de atividade. Algumas possuem buracos negros muito ativos, enquanto outras parecem calmas, com seus buracos negros adormecidos. Os astrônomos utilizam uma variedade de instrumentos para estudar esses objetos, como telescópios de raios-X, rádio e infravermelho.
Cada tipo de observação revela uma faceta diferente, desde a radiação emitida pelo disco de acreção até os jatos que atravessam o espaço. Há também evidências de que os buracos negros podem crescer ao longo do tempo, engolindo matéria e até outros buracos negros em fusões cósmicas. Essas fusões geram ondas gravitacionais, ondulações no tecido do espaço-tempo que foram detectadas recentemente por instrumentos especiais. O processo de crescimento e atividade dos buracos negros influencia diretamente a evolução das galáxias onde estão inseridos. Esse vínculo estreito entre buracos negros e galáxias sugere que o universo é um sistema interconectado e dinâmico. A ideia de que um buraco negro pode estar silencioso por milhões de anos e, de repente, tornar-se uma fonte intensa de energia muda nossa visão do universo. Esses ciclos de atividade revelam que o cosmos está sempre em transformação, com forças que operam em escalas gigantescas. Cada avanço na observação e compreensão dos buracos negros ajuda a revelar os mistérios sobre a origem e o destino do universo. Apesar de sua natureza enigmática, esses objetos são peças fundamentais para o equilíbrio e funcionamento do cosmos. Descobrir mais sobre os buracos negros adormecidos e ativos é como desvendar uma história cósmica escrita em luz, gravidade e matéria. A curiosidade humana continua a impulsionar essas investigações, levando a descobertas surpreendentes e profundas. O destino das galáxias está diretamente ligado a diversos fatores que atuam em escalas gigantescas no universo. Essas enormes estruturas, compostas por bilhões de estrelas, gases e poeira, passam por transformações que moldam seu futuro. Entender o que impacta o destino das galáxias é fundamental para compreender a evolução do cosmos. Um dos fatores mais importantes que influenciam as galáxias são as interações e colisões entre elas. Ao se aproximarem, as galáxias exercem forças gravitacionais intensas, provocando distorções em suas formas e causando o rearranjo do material que as compõe. Esses encontros podem alterar drasticamente o comportamento das estrelas e do gás. Quando duas galáxias colidem, elas podem fundir suas estruturas, formando uma nova galáxia maior e diferente. Durante esse processo, as ondas de choque e o aumento na densidade de gás podem desencadear explosões de formação estelar, gerando centenas de novas estrelas em curtos períodos. Esses encontros também afetam os buracos negros supermassivos, que geralmente residem no centro das galáxias. A fusão das galáxias pode levar à fusão desses buracos negros, gerando uma enorme liberação de energia e ondas gravitacionais, que alteram o ambiente galáctico ao redor. Além das colisões, a quantidade de gás disponível dentro da galáxia é determinante para seu destino. O gás é o combustível para a formação de novas estrelas. Quando esse recurso se esgota, a galáxia começa a envelhecer e sua população de estrelas torna-se predominantemente mais velha e menos ativa. O processo de ejeção de gás pode ocorrer por meio de ventos galácticos, que são gerados por explosões de supernovas e pela atividade dos buracos negros centrais. Esses ventos expulsam material para fora da galáxia, limitando a formação estelar futura e influenciando a evolução da galáxia. Outra influência importante é o ambiente onde a galáxia está inserida. Galáxias em aglomerados densos têm mais chances de interagir com vizinhas e sofrer processos que retiram gás, enquanto galáxias isoladas podem manter suas reservas por mais tempo, continuando a formar estrelas. A forma da galáxia também está ligada ao seu destino. Galáxias espirais, com braços bem definidos, tendem a ser mais ricas em gás e a manter a formação estelar ativa. Galáxias elípticas, geralmente formadas por fusões, têm menos gás e apresentam estrelas mais antigas, indicando um envelhecimento. Com o tempo,
muitas galáxias espirais podem se transformar em elípticas devido a interações e fusões. Esse processo representa uma transição para um estágio mais maduro, onde a atividade de formação estelar diminui significativamente. O crescimento dos buracos negros supermassivos no centro das galáxias está ligado ao destino delas. A energia liberada pela atividade desses buracos negros pode aquecer o gás da galáxia e impedir que ele se condense para formar estrelas, um fenômeno chamado feedback ativo. Esse feedback pode agir como um regulador da formação estelar, equilibrando o crescimento da galáxia e impedindo que ela consuma todo o seu gás de forma rápida. Dessa maneira, a atividade do buraco negro contribui para definir o ritmo da evolução galáctica. A interação entre galáxias e o meio intergaláctico também é relevante. As galáxias podem perder gás ao atravessar regiões de alta densidade de matéria, como em aglomerados galácticos, um processo conhecido como estrangulamento, que retira o combustível para a formação de estrelas. Algumas galáxias, ao perderem a maior parte do gás, tornam-se galáxias mortas, onde praticamente não ocorre formação estelar. Essas galáxias mostram um estágio final da evolução, com populações estelares velhas e pouca atividade. O destino das galáxias também é afetado por sua massa total. Galáxias mais massivas tendem a envelhecer mais rápido, pois consomem o gás disponível com maior intensidade e sofrem mais interações, acelerando sua transformação. O ambiente cósmico onde as galáxias estão inseridas muda ao longo do tempo, e isso influencia as condições para seu crescimento ou declínio. O universo em expansão altera a frequência e a intensidade das interações entre galáxias, afetando sua evolução. Mesmo em galáxias consideradas isoladas, processos internos como explosões de supernovas e atividade dos buracos negros podem modificar o destino da galáxia, regulando a formação de estrelas e a distribuição de gás. As observações recentes mostram que muitas galáxias experimentam ciclos de atividade, alternando períodos de alta formação estelar com fases de dormência, sugerindo que o destino das galáxias não é uma trajetória linear, mas um processo dinâmico e complexo. Esses ciclos podem estar ligados a eventos como influxos de gás frio do meio intergaláctico ou fusões menores, que renovam o combustível e reativam a formação estelar por tempos determinados. Compreender esses processos ajuda a revelar como as estruturas que vemos no universo hoje chegaram a esse estado e qual será o futuro das galáxias. O universo é uma rede complexa, onde cada galáxia tem sua própria história. O destino das galáxias depende de uma combinação de fatores internos e externos, desde interações violentas até processos mais sutis de regulação da formação estelar. Essa diversidade mostra que o universo está em constante transformação. A curiosidade sobre o futuro das galáxias nos leva a investigar suas origens e os mecanismos que as moldam. Cada descoberta revela mais sobre o equilíbrio delicado entre forças que criam, destroem e transformam essas gigantes do cosmos. Observar galáxias distantes e antigas permite enxergar diferentes fases da evolução galáctica, como se viajássemos no tempo para entender como o universo se tornou o que é hoje. Se gostou do vídeo e chegou até aqui, se inscreva no canal e até nosso próximo vídeo.